Olá, pessoal, muito boa tarde para todo mundo. Vamos chegando, vamos compartilhando essa live aqui com os conhecidos, com os amigos, com todo mundo que se interessa sobre falar da saúde. A saúde dessa forma assim bem integral, onde a gente olha para o todo. A gente está falando de corpo, alma, essas questões emocionais que são tão importantes para a gente ter sim uma saúde plena, para a gente alcançar esse lugar onde a gente tanto almeja, mas que faz parte olhar para o todo. E aí a gente vai saindo daquela esfera de olhar só para aquele sintoma que está sendo revelado naquele momento. Muito mais do que isso, vamos olhar para o todo, o que está causando, qual é a causa raiz que está trazendo aí para que aquele sintoma se manifeste, né? Ô, doutora Fernanda, Patrícia, tudo bem, gente? Ó, deixa eu só receber a doutora Gilian aqui. Então, sempre fiquem ligadinhos aqui com a gente, que a gente sempre vai trazer novidades, coisas boas para serem faladas. Gi, eu já te aceitei, mas aí, agora sim. Às vezes demora para entrar um pouco, Demora um né? pouquinho, mas a gente está aqui. Tudo Estamos aqui. bem? Tudo Bom ótimo. dia, maravilhosa. E Tudo bom? aí? Tudo bem, tudo ótimo. Ah, é tão bom conversar aqui, né, gente? Assim, eu particularmente adoro esse momento com vocês aqui. E, gente, vamos aproveitando enquanto o Instagram tá enviando essa notificação para, né, para todos os nossos contatos aí, compartilha também essa live. Você já sabe que hoje o tema é câncer. A gente vai falar, né, Gilian, sobre essa coisa de como a gente tem sentido que o câncer está cada vez mais presente nas pessoas, nos nossos pacientes, de uma forma geral. E aí a gente quer trazer um pouco dessa expansão de consciência sobre o câncer em si, como que ele está entrando no dia a dia das pessoas, né? Como que a gente está vendo ele cada vez mais aí nos nossos parentes mais próximos, nos nossos amigos conhecidos e as pessoas do nosso consultório também estão chegando com essa sintomatologia, não é? Patologia. Me conte uma coisa. Tá tudo bem aí? Tá dando para me ouvir? Tá conseguindo me ver hoje? Eu não te vejo, mas eu sei que você está aí porque eu te ouço perfeitamente, Oh, então tá tudo bem. tá, então Ó, doutor Vitor, tudo bem, vamos, gente? Vamos compartilhando e vamos entrando vamos aí. entrando, o pessoal aí entrando. Boa tarde, professor Vitor Vaz, oficial na nossa live. Gisela, você sabe que cada vez o diagnóstico também está mais precoce e os pacientes, eles têm aquela democracia de poder pesquisar sobre os seus sintomas, sobre a sua doença. E essa questão emocional dentro de um paciente com câncer, desde o momento do pré-diagnóstico, porque quem faz um exame está aguardando o resultado, quer seja ali uma biópsia. Então, esse momento também é um momento tenso, até você ter o diagnóstico, e também pós-diagnóstico. E mais do que tudo isso, é cuidar do ambiente dessa paciente, desse paciente com esse diagnóstico, qual é o ambiente que esse paciente vive? Será que esse ambiente ajudou esse paciente a adoecer também? Então, é onde nós falamos também dos conflitos emocionais que estão associados ao diagnóstico do nosso paciente com câncer, que está cada dia mais próximo de nós, mais próximo do nosso consultório. Exatamente. Não é novidade que o câncer é, né, uma das doenças que mais mata por aí hoje, porque ele traz realmente, assim, aquele lugar onde a pessoa começa a buscar, às vezes, um processo muito avançado já da doença, né? Então, a gente olha para esse cenário dessa forma. Entretanto, a gente quer também contribuir com vocês todos aqui, que existem formas da gente começar a se cuidar antes, se a gente começa a compreender as manifestações da doença, por que que ela se manifestou, por que ela chegou, por que ela está ali, o que ela está trazendo de informação, né? Aí a gente começa a olhar para cenários onde talvez, né, Gi, se eu tivesse detectado alguns movimentos antes no meu corpo, no meu organismo, se eu tivesse parado para escutar o que tem lá de informação,
por que que eu tenho uma inflamação crônica, por que que de repente eu tô com uma alimentação X e vejo que meu intestino não tá legal. Então, assim, o que a gente quer trazer também é as pessoas para compreenderem que antes do estágio do câncer lá, né, a sintomatologia lá já manifesta, existem várias outras steps, que a Uhum. gente vai falar um pouco dos conflitos emocionais e tudo isso, que a gente pode começar a observar como está o meu dia a dia, os nossos, né, dos nossos parentes mais próximos, para a gente começar a compreender da onde que vem a doença, qual é a causa raiz que ela tem ali. E a Gi já deu duas dicas aqui importantes: conflitos emocionais e o próprio ambiente como um todo, né? Onde é que você está vivendo, como é que você convive com as pessoas, como que você administra todas essas emoções que chegam para você. E aí a gente vai falando um pouco de cada um aí, né, Gi? Deixa eu contar uma história antes. Um relato aí até de um livro bem interessante que eu li e assim eu consegui compreender bem essa questão do câncer, da doença em si. O Titanic, aquele navio famoso que todo mundo conhece a história, ele estava numa rota. Só que antes dele se deparar com o iceberg, teve vários sinais. Houve vários avisos. E o comandante, ele ignorou esses avisos. E ao ignorar esses avisos, houve a colisão com o iceberg e culminou naquela história que nós conhecemos, né? Muitas mortes, o navio acabou afundando e a consequência de ignorar todos os avisos anteriores. E quando se trata de uma doença, de uma patologia, onde o organismo mesmo ele burla, ele deixa de reconhecer aquelas células que ele deveria combatê-las, porque o sistema imune ele engana, ele fica enganado pelas células que estão se proliferando ali desordenadamente. Então, o que, que acontece? Existem muitos sinais antes. Alguns sinais emocionais, de liberação de emoção, que se perpetuam por dias, por semanas, por meses. Essas emoções geram seus efeitos dentro do organismo. As nossas células, elas vibram e elas como se elas ouvissem os nossos pensamentos. E elas mudam a sua frequência, a sua vibração, quer numa emoção de raiva, numa emoção de tristeza. Por que eu estou fazendo essa comparação com o Titanic? Assim como o capitão do Titanic, ele teve muitos avisos para mudar de rota. Você deve mudar de rota, não siga por essa rota. Existe nesse trajeto a possibilidade de muitos icebergs, mas isso foi ignorado. E por ser ignorado, o final não foi um final agradável, não foi um final feliz. Assim como é a nossa vida, a doença. A gente não dorme saudável e acorda doente. Existem muitos sinais que nós vamos ignorando no decorrer até o nosso diagnóstico. Então, eu acho que na nossa live de hoje cabe bem a gente estar lembrando disso para quando a gente perceber um sinal, quer seja ele físico mesmo ou emocional, né? Por que eu estou sentindo isso? Por que ao ouvir certas coisas eu me comporto de tal maneira? Por que eu me indigno? A indignação traz tanta reação dentro do meu corpo. Então, baseado nisso, nesses sinais, que nós trabalhamos a prevenção, Com certeza. prevenindo. Isso. E o que a gente quer trazer aqui é isso também, né? Que cada um aí possa ficar atento aos sinais, né? Cada um possa
comandar o seu próprio barco da maneira que tem que ser, né? Você toma conta daquilo realmente. Você é o senhor do teu corpo. Você é o chefe aí dessa organização. E aí você tem que parar para se perceber. Então, nosso convite é: o que está acontecendo? O que que me incomoda? Como a Juliana colocou, né? Por que que eu reajo dessa forma? Toda vez que isso acontece, eu tenho um padrão de comportamento. Eu vejo que eu não consigo, às vezes, parar de comer, né, Gi? Compulsão por comida, às vezes outros vícios. Então, o que a gente quer muito colocar vocês aqui é nessa página onde escute o seu corpo. Se você tem qualquer tipo de comportamento que você entende de alguma forma que está causando um dano, você tem que parar, olhar para aquilo e começar a tentar compreender o que é que ele está querendo te mostrar. Qual é